E aí, juvenis, vocês são uma igreja relevante? A paz do Senhor, juvenis! Que prazer enorme, mais uma manhã de domingo estar aqui com vocês, Glória mas nessa EBD. Estou aqui com meu amigo, meu líder, professor Diácono Fabrício. É um grande prazer estar com você aqui nessa manhã, juntamente com os juvenis, para mais uma aula nessa EBD. Glória a Jesus. Pai do Senhor, Diácono Alain, é um prazer muito grande estar com os irmãos nessa manhã. Um bom dia. Espero que todos estejam acordados, firmes, para nós aprendemos mais uma EBD nessa manhã. Glória a Deus. Com uma palavra da parte do Senhor para nós, com um teor muito grande, um teor profético muito grande, um ensinamento para vocês. Vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pois vamos iniciar, mas antes de orarmos ao Senhor, eu quero saber de você, juvenil, se você já está com a sua revista em mãos, a sua Bíblia em mãos. Fala aí no chat se vocês já estão aí com a revista e a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, Então, né? gostaria de pedir nosso diácono Fabrício para iniciar com uma oração. Vamos orar, todos vamos curvar nossas frontes, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nessa hora nós oramos, nesta manhã, e já pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações em todo o decorrer dessa aula, nesta manhã, trazendo o alimento para a nossa alma, trazendo aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer, que possamos iniciar agora um dia aprendendo no Senhor, que é uma bênção. Pedimos, sustenta cada um dos Teus servos. Dê a Tua bênção nesta manhã, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, juvenis, terceira lição do primeiro trimestre de 2023. E hoje o nosso tema é: o que é uma igreja relevante? Né? Gostaria de pedir Diácono Fabrício para ler o texto áureo desta manhã. Glória a Deus. Texto áureo nós vamos ler em Mateus, capítulo 16, verso 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Glória Senhor. a Jesus. Né? Agora nós faremos a nossa leitura bíblica em classe. Pegue aí a sua Bíblia. São dois textos. O primeiro texto está na carta aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. E depois nós leremos 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Glória a Deus. Então, façamos a leitura. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Louvado Glória a Deus. ao nome do Senhor. Agora 1 Pedro 2, de 1 a 10. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluia. Vós também, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, o que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Em uma pedra de tropeço e rocha de escândalo,
para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Louvado Jesus. seja o nome Aleluia. do Senhor. Né? Aleluia. Então, juvenis, antes de começarmos, né, a discorrer sobre a nossa aula, eu gostaria aqui de tirar um ponto de dúvida, né, que talvez possam ser de algumas pessoas, né? Nós vamos falar aqui do tema o que é uma igreja relevante. Mas todos sabem o significado da palavra relevante? Professor Fabrício, explique para a gente aí o que significa a palavra relevante. Irmão Alan, a palavra relevante, o significado da palavra relevante, ela significa saliente, o que se sobressai, o que tem importância. Essa é o significado da palavra relevante, onde nós vamos tratar nesta manhã. Então é algo que tem destaque, né? Isso aí. É algo diferenciado. Glória a Deus, Glória né? a Deus. Então vamos lá, né? Aqui dando início à introdução da nossa aula. No nosso país, aqui Brasil, né? O número de evangélicos tem crescido assim de forma vertiginosa, ou seja, né, tem crescido muito depressa. Né? Muitas pessoas têm ali confessado o nome de Cristo como seu Salvador. E com isso, muitas igrejas estão abrindo, né? Tem surgido aí muitas denominações, muitas igrejas. Mas tem um fato interessante também, né, professor Fabrício? A gente estava comentando aqui. Né? Há uma igreja que também tem crescido muito. Qual é essa igreja? Os desegrejados. E o que seriam os desegrejados? É aquelas pessoas que aceitam o Senhor, recebem a bênção de Deus, aceitam o Senhor como seu único, suficiente Salvador, confessa a fé, acredita, entrega os caminhos ao Senhor, mas não se integram à igreja. Não congrega em nenhum lugar. Não congrega em nenhuma igreja. Nós estávamos até conversando sobre isso, nós achamos assim, porque as pessoas às vezes tendem a entender que a igreja tem que se adaptar à pessoa. Você vai para uma igreja, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Às vezes eu não consigo me adaptar àquela igreja é assim. E aí, até o texto nós usamos como base, usamos aquele texto assim, quando Jacó deitou e a pedra moldou a cabeça de Jacó. É o contrário, né? As pessoas querem o contrário, que a pedra molda a cabeça da pessoa, não a pedra molda, né? Não é a vontade do Senhor que faz a vida do crente. É a vontade dele, né? Dele na igreja. E acontece muitas vezes, está acontecendo hoje. Pessoas têm o Senhor, querem o Senhor, mas não querem congregar por os desigrejados, como a gente vê, né? Porque não querem abrir mão de seus pensamentos, seus pensamentos, seus ideais, suas ideias, né? Seus sonhos. Então, bom, interessante, né? E nesse início, vamos deixar aqui uma reflexão para eles, né? E aí, Juvenil, responde aí no chat. O que é uma igreja? E qual a relevância da igreja para a sociedade? Nós iremos responder isso aí no final da aula, mas responde aí o que vocês pensam sobre o assunto, que vocês acham que deva ser. Então, né, um dos pontos da nossa aula, né, é o que é uma igreja, de fato. Né, o termo igreja, Diácono Fabrício. O que ele é usado? Como que ele é usado atualmente, né? A igreja, eu acho que um termo igreja, vamos junto que nós entendemos aí, o termo igreja é usado atualmente para se referir a um templo, aos templos físico, acredito físico, eu, né? Físico, né? Quando se fala em igreja, logo igreja se pensa no templo. A igreja tal, a igreja se pensa no templo, né? Na parte física, o endereço, com CNPJ, com parte física, né? Parte física, né? Que toda a estrutura física que se refere a uma igreja, né? Uma igreja ela é toda e qualquer instituição, né, que a instituição civil, né, isso é previsto no Código Civil do nosso país, né, ela possui um registro, né, eu como contador tenho propriedade para falar, ela tem que ter um registro nos órgãos anuentes, na Junta Comercial, na Receita Federal,
ela tem um número de... igual empresa, ela tem né? igual a gente tem a gente não tem a carteira de identidade, então a instituição, a igreja, ela também tem um código de tem uma identidade. história, né? Ela tem uma ela história. tem um endereço físico, Entendi. ela tem uma identidade, ela tem uma liderança, ela tem estatuto, ela tem regras. Então, uma igreja hoje, no âmbito institucional, ela é isso, né? Mas a palavra de Deus, ela traz uma outra tradução para a igreja, né? Tá lá em 1 Coríntios 1:2, né? Que a palavra igreja, da tradução do grego, o que ela quer dizer? Ela quer dizer eclesia. E ela se refere ao que, Diácono Fabrício? Eclesia se refere a uma reunião de todo o povo. Por convocação se refere aos discípulos e seus seguidores. Ou seja, né, naquela época se tinha uma reunião, a igreja de Cristo eram os discípulos, os apóstolos, ali, as pessoas, os seguidores, mas não existia um templo físico. E nem um nome, né? E nem um nome. E nem um nome, não era então, igreja. assim, normalmente as reuniões eram na casa de alguém, numa montanha. Cristo, né, pregava muito numa praia, subia num monte, né, para pregar a palavra. E a Bíblia diz que eles cresciam no amor e tinham tudo em comum. Eles pensavam no mesmo pensamento, na mesma ideia. E a igreja crescia muito naquela época. Glória a Deus. Esse é o termo igreja. Igreja, né? E assim, continuando, o que é uma igreja, né? Quem é o alicerce dessa igreja? O alicerce da igreja, a Bíblia se refere quando o alicerce é Jesus Cristo, né? É aquele que era a base de tudo, onde eles começavam, onde eles falavam, onde eles viviam, né? Se falava aquilo que vivia, né? E via, né? Porque andava com Cristo. Andava com Cristo, mas quando o Senhor deixou eles, que a igreja cresceu, quando o Senhor deixou eles, quando o Senhor ressuscitou, foi assunto, e ele falou, a igreja agora é com vocês. Então, dali eles começaram a pregar. E o que eles pregavam? O que eles viviam. Exatamente. A experiência que eles viviam. Pedro pegou a experiência que Pedro pegou e salvou 2 pregações, multidão de pessoas se salvou. Qual foi a pregação de Pedro? Pedro era um pescador, um homem simples, um homem que não tinha domínio de palavra, um homem... O que ele pregou? Qual foi a grande pregação de Pedro? Ele não tinha um poder sobre hermenêutica, exegese, não tinha tantos conhecimentos, mas ele tinha... Não era um teólogo, né? Não era um teólogo, mas qual foi a palavra dele? A experiência que ele viveu com Cristo. O evangelho deixado por Cristo. Ele andou com Cristo, ele viu experiências. Era aquele quando o Senhor falou assim, Pedro, vem. As pessoas às vezes reprimem Pedro, que Pedro saiu do barco, Pedro saiu do barco, Pedro viveu uma experiência que ninguém nunca viveu. Ele andou sobre as águas por alguns momentos, mas andou. Porque a apreensão do Senhor não foi porque ele saiu do barco, foi porque ele teve medo, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Né? Porque você teve medo. Porque o Senhor mandou ele vir. Então, o homem que viveu isso com o Senhor, qual foi a experiência que ele viveu, que ele contou lá atrás? A igreja que viveu, o que a igreja contava? Contava isso, essa experiência. Hoje, os milagres. O que nós vivemos na igreja, o que a Marcos do Evangelho hoje vive? O que vocês juvenis hoje vivem? Qual a experiência que vocês contam? Na saída que vocês saem em Campo Grande para a evangelização, é a maior experiência que vocês têm. E assim, e em nome de quem, né, que vidas são salvas, vidas são curadas e libertas. Isso aí. Quem é a base de tudo? Cristo. Jesus Cristo. Glória a Deus, né? E quando Jesus, o diácono Will falou, né, quando Jesus foi assunto ao céu, né, ele falou, não vos deixarei órfão, né? Deixarei o Espírito Santo Consolador. Então, o Espírito Santo, quando ele desce sobre a igreja, ali sobre os apóstolos, ele sela a igreja com o poder de Deus. É verdade. Né? Então, assim, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, falavam em novas línguas, né? Cheios do poder de Deus. E eles anunciavam o quê? O Evangelho de Cristo. Né? Eles testemunhavam sobre Cristo, testemunhavam dos milagres, operavam os milagres em nome de Cristo, curavam, libertavam. Né? Então, assim, as maravilhas operadas não eram deles, era em nome de Cristo. Mas independente que isso ficou dentro de Israel. Aí as pessoas achavam que a igreja era só restrita a Israel. Mas quando o Senhor começou a pregar, o Senhor falou que era toda tribo, raça, língua e nação. Era todo mundo tinha direito a isso daí. Então toda igreja hoje, que é formada igreja evangélica, que aceita o Senhor, independente de cultura financeira, raça, língua, ou a parte do mundo que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, esse é a igreja. Glória a Deus, né? É a igreja. E pegando um gancho nisso aí que você falou, professor Fabrício, ou seja, a igreja de Cristo, ela é formada por todas as pessoas que creem no Evangelho de Cristo. É isso aí.
Como você disse, independente de qual país que eu sou, da minha situação social, da minha situação financeira, se eu creio em Cristo, recebo Ele como meu único suficiente Salvador, me arrependo dos meus pecados, minha vida é transformada por Cristo, eu faço parte da Igreja de Cristo. De Cristo. Glória Bênção a Deus. Aleluia. Mas vamos agora para o nosso segundo ponto da nossa aula, né? Que é a natureza da igreja. Mas até aqui os irmãos estão entendendo o que é a igreja, né? Os irmãos estão vendo a necessidade, que nós falamos muitas coisas aqui, mas a necessidade dos irmãos estar envolvidos na igreja. Igreja não é só o templo físico. Igreja é a parte espiritual. Nós somos igreja de Cristo. Glória a Deus. Aqui, eu, o irmão Alain, nós somos igreja. Os irmãos estão reunidos, são igreja. Então, por isso que ele fala, quando dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus, exatamente. É igreja. Os irmãos entenderam até aqui. Glória a Deus. Vamos continuar. Falando agora sobre a natureza da igreja. Muito bom. Fabrício, né, o Novo Testamento ali, ele traz cerca de 8 analogias que apontam para a identidade e a natureza da igreja. Sendo elas ali, né, a videira e os ramos, né? Pode fazer uma analogia à igreja, né? Cristo é a videira verdadeira. O pastor e as ovelhas. Exato. Tem também, muito né? bom. Cristo seria ali tipificando o pastor, as ovelhas somos nós, membros. Você vê que é um relacionamento. Igreja nada mais é um relacionamento. Igreja, nós temos que relacionar um com os outros. Isso que nós vivemos aqui, os irmãos têm vivido, eu tenho vivido experiências maravilhosas aqui na igreja. Como os irmãos são alegres, como os irmãos são envolvidos, envolventes. Olha, vocês são 10. Eu acho maravilhoso. Glória a Deus pela vida dos nossos juvenis, nossos jovens, vocês né? são maravilhosos. Toda a igreja. Eu vejo assim, vocês muito envolvidos, não tem ninguém com diferença um com o outro. Isso é igreja. Igreja é isso. Isso é unidade, né? É unidade. A gente vê, então você vê aí, os irmãos estão, o pastor, a ovelha, é a integridade dos dois, é um relacionamento, né? A igreja, o pastor, né? Uma outra analogia também, Jaco Fabrício, o reino sacerdotal e o sumo sacerdote. Isso. Né? Ali o sacerdote que cuidava do templo, das coisas do Senhor. Isso e o sumo aí. sacerdote é quem? É o Senhor Jesus. Senhor. Né? O primogênito e seus irmãos, ali o primeiro, né? Ali o mais velho, que tinha mais responsabilidade. Então, faz essa analogia. O Senhor e seus servos, né? O Senhor ali da casa, que cuida de tudo. E os seus servos que cuidam ali. Cada um tem as suas tarefas, as suas funções. O noivo e a noiva. O noivo e a noiva. Esse é clássico, né? Esse é o clássico. Quando fala de noivo e noiva, eu acho que os corações aí chegam até balançar, né? Fala de casamento, juvenil, jovem, já começa. Eles estão orando pra isso. É bênção, irmãos, é bênção. Eu fico muito feliz. Glória a Deus. É bênção de Deus, porque é algo que nós, como igreja, queremos, né? E com os certeza, irmãos vão crescer. Né, E a igreja vai crescendo com eles mesmos. Né? A igreja cresce dessa forma, mas se não for assim, a igreja não cresce. Se não for assim, a igreja não cresce, né? Outro ponto também, uma outra analogia muito interessante, é o edifício e as pedras vivas. E qual o próximo? A cabeça e o corpo. São duas analogias finais aqui que nós vamos Glória a Deus, tratar sobre isso agora, né? E falando, nós vamos tratar especificamente dessas duas últimas, né? Duas últimas, né? Nessa aula... Do edifício e as pedras vivas e do corpo e a cabeça, né? Como o corpo de Cristo, né? Isso. Então, assim, a igreja como edifício e a igreja como corpo de Cristo. Vamos por parte. A igreja como edifício. O que a gente pode dizer como a igreja como edifício? Olha, eu vou começar com os irmãos. Eu estava até conversando. Toda vez que a gente já vai dar uma aula, a gente começa a debater, falar alguma coisa. A gente, como servo do Senhor, a gente tem experiência com o Senhor e vai vivendo. Então, se os irmãos pesquisarem, eles vão ver que no Velho Testamento, no Oriente Médio, não se usava cimento. Então, assim, as pedras eram encaixadas e toda a construção, ela existia uma pedra principal. Uma pedra, alguns termos usam a pedra de esquina, outros pedra fundamental. Viva, pedra fundamental. Alguns teóricos, algumas noções, algumas referências bíblicas ou até a Bíblia de alguns tradução usa essas pedras, mas é a mesma coisa. Essa pedra fundamental é a pedra principal da construção. Essa pedra, ela tinha que ser era uma pedra especial, aquela pedra que suportava todo o peso daquela construção. Ela não podia ser qualquer pedra. Eu até falei, há algum tempo, eu até preguei uma coisa sobre
uma pedra principal, pedra fundamental, pedra de esquina. E eu falei sobre a pedra. A pedra não era qualquer pedra. A pedra tinha que ser uma pedra diferenciada. Essa pedra, ela tinha que ser testada para chegar a ser uma pedra fundamental, uma pedra base, uma pedra de segurar toda a estrutura. Porque a base era tudo, o mais importante da casa, ela. Se ela vai sustentar o peso todo. Se ela cedesse, tudo caía. Então não podia ser assim. Essa pedra, como é que funcionava? Essa pedra ela era levada em 3 testes. 3 testes. O primeiro teste dela, eles batiam nela com alguma coisa pontiaguda, onde ela não podia trincar. Se ela trincasse, ela não servia para ser pedra, uma pedra de base, uma pedra principal. Depois eles jogavam fogo nela, para aquecer ela, ver se ela trincaria no fogo, né? E depois que ela estava bem quente, eles resfriavam ela para ver se ela trincava. Aquele choque, né? Ver se ela trincava. Se ela passasse por esses 3 crivos de teste, ela era uma pedra principal, uma pedra que suportaria tudo isso daí. Eu achei notável isso, porque Cristo, ele foi moído e provado pelos nossos pecados. Glória ele apanhou na cruz, ele sofreu na cruz, ele foi chicoteado, ele foi espoveteado, ele foi cravado na cruz, né? A coroa de espinho simboliza esse tão sofrimento que essa pedra tanto apanhou. Mas interessante, irmãos, não trincou. Glória a Deus. A outra, ele foi levado no altíssimo calor, quando ele foi provado, levou para o Satanás lá no deserto, e foi a altíssima temperatura, mas ele não trincou. E a terceira prova, quando ele foi levado à morte. O frio fala da morte, né? A morte é o 3º dia, mas ao 3º dia ressuscitou. Para hoje, eu achei muito interessante isso aí, gente. Para hoje, ele ser a pedra principal. Então, o fundamento da igreja é Cristo. É Cristo. Mas olha só que interessante. Tem muitas pessoas hoje. Por que existe, às vezes, os desigrejados que a gente falamos? Porque as pessoas querem Cristo, mas não querem botar Cristo como base da minha vida. É igual o seguinte: eu quero o Senhor como meu pastor, para que nada vai me faltar, mas guiar-me deixa que eu mesmo guio. Está me entendendo? Então, eu quero ter Cristo. Glória a Deus. Eu quero a base. Mas quando nós temos Jesus como a base da nossa vida, Jesus é a base de tudo, gente. Jesus tem que ser a base em toda. A minha vida é formada na base. Eu acho certo, os irmãos têm que estudar. Devem estudar, se preparar, mas não pode ser base na sua vida estudo. Não pode de maneira nenhuma. Estudo não pode ser base em tudo na sua vida. Eu sei de estudar, sim, amém, mas não bota base da sua vida estudo. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Será que você... E as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Outra coisa, as pessoas falam assim: eu preciso, às vezes, de uma base financeira, vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro. Esquece. Não esquece. As pessoas mais ricas do mundo dizem que são os mais felizes. Por quê? Porque trabalhou tudo. A pessoa, não, eu sou religioso. Uma religião não é isso. Jesus é a base da nossa vida. Então, Jesus, se ele passou por tudo, ele é essa pedra que suporta tudo. Para que nós hoje pudéssemos ter hoje o Senhor como a base da nossa vida. A igreja é essa base. Por isso que a aula ela vai desfechar em cima dessa igreja como edifício, como Cristo é a base. Deus, né? E o fundamento é o mais seguro, é Cristo. Não vai Cristo é a nossa segurança. Interessante, porque, olha os irmãos interessantes que a Alan falou, interessante. Quando você pega um fundamento, a pessoa está baseada, a sua vida está baseada sobre o dinheiro. E a nossa vida você não espera, de uma hora para outra as dificuldades chegam, a dificuldade não bate, ei, estou chegando, não. Ela vem e se instala. Quando você mesmo espera, a dificuldade chegou. Quando a pessoa tem uma base, muitas vezes, em cima do dinheiro, ou de ensino, ou de cultura, ele se desfaz todo. Cai tudo. Mas quando a base dele é Cristo, ele confia: Senhor, nada me faltará, o Senhor o sustenta, o Senhor é a base da minha vida, independente do que eu vou passar, o Senhor vai me sustentar em todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Né? Bendito é o nome do Senhor, né? Então, Cristo, ele é essa pedra viva. Pedra preciosa. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra provada. E quando nós consolidamos e fundamentamos a nossa vida em Cristo, que é a pedra viva, nós somos o quê? A casa espiritual, né? Segurando. A igreja de Cristo é o que é? Cristo é a pedra fundamental e a igreja, nós construímos o restante dessa construção. Então, a nossa casa, ela vira uma casa espiritual, porque a pedra viva, que é Cristo Jesus, está nos sustentando, é o nosso alicerce, é o nosso porto seguro. Aleluia. Glória a Deus, né?
Eu espero que os irmãos entenderam. Às vezes eu falei um pouquinho, mas porque Não, perfeito, o Senhor tá claro. direcionou a eu falar isso com os irmãos. O Senhor falou isso comigo na hora que eu estava estudando, o Senhor falou isso comigo sobre essa palavra. Glória a Deus. Eu achei muito interessante por vocês juvenis que estão formando ainda uma vida, a base da vida de vocês. A igreja é na vida de vocês, é tudo. Cristo é Glória tudo. a Deus. Cristo- Um outro ponto agora é a igreja como corpo de Cristo. Essa é interessante. Essa é Alan. Fala aí, Alan. interessante, por quê? Como Jesus é pedra fundamental no edifício, no corpo Jesus é o Cabeça. Cabeça da igreja é Cristo. Interessante, vamos falar aqui sobre o corpo humano, né? Ele tem várias partes, né? Tem tronco, braços, pernas, mãos, né? Ouvido, boca, nariz, né? Mas cada um tem a sua função distinta. Mas todas as funções são comandadas por um único órgão, que está na cabeça. É verdade. Então, ou seja, a nossa vida, o nosso corpo, a igreja do Senhor como corpo de Cristo, ela é dirigida e direcionada sempre por Cristo, que é o cabeça do corpo, né? O corpo ele é dirigido e ordenado pelo cabeça, que é Jesus, né? O corpo ele tem vários membros com funções diferentes, né? Cada um ali tem o seu ministério, uns são chamados para o louvor, outros são chamados para pregação, outros são chamados para o ensino, outros são chamados ali para o ministério infantil, outros são chamados ali para o evangelismo, né? Outros são chamados ali para libertação, né? De almas, para evangelizar, de ganhar almas para Cristo, né? Mas todos esses trabalham em unidade. Em prol do quê? Do corpo. Todos sendo direcionados pelo cabeça, que é Jesus, né? Então, cada membro do corpo ele tem um valor, né? Ele tem uma importância. Imagine, por exemplo, o Diaco Fabrício, eu arranco a minha mão aqui e jogo ela ali no canto. Ela tem valor? Ela vai ter serventia? Fora que ela vai estar em torno de 2, 3 horas quando chegar perto, né? Porque apodrece rapidamente. Você não tem um sangue irrigando para fazer o corpo, porque o corpo não é só o montante. Existe o sangue que dá vida, né? Circula e dá vida. Então, por isso que o membro isolado, ele morre. Então, não existe a pessoa, eu sou desigrejado. Ah, porque eu sou igrejado? Porque, às vezes, eu não tenho importância na igreja. Vai morrer espiritualmente. Eu não sei tocar, eu não sei falar, eu sou muito tímido. Rapaz, mas você faz parte do corpo. A minha unha. Ah, o que serve unha? As irmãs pintam, né? Mas para que serve unha? Ah, serve não, eu vou arrancar para você ver a dor que você sente. Vai fazer falta. Nossa! Nós estávamos conversando sobre esse dedo principal, que é o dedo, né? Esse polegar aqui. Se arrancar esse dedo, você não segura nada, você não consegue varrer uma casa mais. Antigamente, no Velho Testamento, na época das guerras, o rei era capturado e cortava esse dedo. Para ele não segurar a espada mais. Nunca mais ele segurava nada, acabou, não segurava mais nada. Sem isso aqui. Então é simples, não aparece tanto. É o menor dedo da mão, praticamente, mas é o dedo mais importante. Então, ele tem a sua importância, né? O corpo de Cristo todo. Então, o membro, você que é a igreja. Não existe que você não tem valor. Você tem muito valor. Você é igreja de Cristo. Você o fato, às vezes, você chegar na igreja, às vezes, varrer um chão, limpar um banheiro, acertar uma cadeira, é um valor para Cristo. Pegou alguma coisa, Por mínimo que seja, né? Todo trabalho tem a sua recompensa. E você citou uma coisa interessante, professor Fabrício. Por exemplo, eu dei o exemplo da mão. Se arrancar a mão e jogar lá, daqui a 2, 3, 4 horas, ninguém aguenta chegar perto. Não tem sangue. Assim é a vida do desigrejado. Ele não está no corpo. O sangue de Jesus não está irrigando a vida dele. E ele não tem função no corpo, porque ele está fora do corpo. Então, quem entra depois? O odor? Pecado, o mau cheiro. O pecado entra na vida dele, e o que acontece? Ele morre espiritualmente. Né? A mão não entrar em decomposição. Então, assim, ela ia se desfazer. Então, aquela vida que não está congregando, não está na presença do Senhor, ela está se desfazendo. E é triste que as pessoas não entendem a necessidade de uma seriedade de corpo. Viver o que nós estamos vivendo aqui. Então, nós estamos pregando na escola dominical com os irmãos e nós vivemos experiências com o Senhor. Tudo aqui é uma igreja. Alguém está sendo edificado, Deus está falando, usando a vida do Alain, usando a minha vida. É bênção para todos nós, é bênção para os irmãos, para quem... Por quê? Porque há um corpo, há uma interação, há uma vida que recomendo no nosso meio. Né? Bom, passado esse tema, nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que é as características da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem uma característica. Tem várias, né? Várias características. E qual seria a primeira característica da Igreja de Cristo? A primeira característica de Cristo é que ela é universal. Ela não é uma igreja de uma bandeira só. Ela é universal. Ela é de
de Todo todo mundo, mundo, né? Todo mundo. planeta. Outro planeta, ou a pessoa aceitou o Senhor como o único suficiente Salvador, ele é a igreja de Cristo. Glória a Porque Deus. nós né? vamos para o mesmo lugar, não existe um céu separado para uma igreja tal, igreja B, é o mesmo céu, na mesma eternidade, é o mesmo propósito que Deus tem na vida de todos nós. Interessante, né, que na época que Cristo anunciou o evangelho, né, que o evangelho dele era anunciado, as pessoas entendiam que eram só para os judeus, né? Era verdade. Só os judeus serão salvos, mas não. Cristo disse que ide, o ministério ide, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Se você vê, a mensagem de Cristo era anunciar para todas as nações. Qual a Ele mensagem não falou, dele? diga aos judeus. Não, todas as nações. É tanto que quando a mulher cananeia chega a ele, né, ele fala, as grandes fé que ele fala foi sobre as duas pessoas que não eram judeus. Que não eram judeus. Foi a mulher, a cananeia, não foi a cananeia, não foi? A do cachorrinho? Sim. Do cachorrinho cai do vigário da sua mesa. E sobre o centurião romano. Ele falou assim, não sou digno de sentar debaixo do meu teto. Basta uma palavra do meu servo ser curado. Ele falou, nunca vi tamanha fé em Israel. A mesma mulher. Senhor, não se deita o pão aos cachorrinhos, mas, Senhor, os cachorrinhos se alimentam da migalha cada mesa dos seus senhores. Ele falou, vai, mulher, fez como ter, porque nunca vi tamanha fé em Israel. Então, as duas citadas. Ela não foi, a analogia, ela não foi pedir pão, foi de migalha. Só uma bençãozinha do Senhor, eu já estou feliz, eu estou satisfeito. Ela sabia que a migalha do Senhor salvaria a família dela. Glória a Deus, então, né? você vê que é uma igreja. Então, ele pregou e não foi fechado o som. Vai todos, né? E a mensagem de Cristo, ela tem e deve ser anunciada a todas as nações. Todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todos devem receber a mensagem de Cristo. Então essa é uma característica da igreja de Cristo, né? Como nós falamos aqui, todo aquele que crê, que se arrepender de seus pecados, né, que encontrar ali arrependimento profundo em Cristo, que tiver a sua vida transformada, esse passa a ser um membro da igreja de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele vive a comunhão na unidade, né? O segredo é aí que está o ponto X. Viver em comunhão e unidade. É isso que a igreja tem que ter. Comunhão, comum acordo. Nós temos comum acordo um com o outro. Comunhão poderá... Qual é o acordo? Bíblia, palavra. Seguir a palavra. Poderá andar dois juntos sem comunhão, a palavra diz? Não tem condição, não existe. Então você tem comunhão, você anda junto. Você tem comunhão, você está junto com ele. Você, comum acordo. Então, como o nosso pastor disse, pregou, olha, nós temos que falar a mesma coisa que eu prego, que os irmãos viverem aqui, porque é o mesmo pensamento, a mesma ideia. Nós vamos para o céu. Nós vamos morar. É sempre direcionado pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela traz todo o alicerce, todo o comando, toda a diretriz para a nossa vida espiritual, uma eternidade, né? A palavra, seguindo a palavra, viva. Não erra ela. Não erra. A palavra é viva, não erra, né? Não erra. E a palavra fala uma característica da igreja também, que é a comunhão, a adoração coletiva, o serviço, o amor um com o outro. Isso aí. Isso está lá em Efésios 5, 19 a 20, né? E interessante o seguinte, nós lá na frente, nós até comentamos sobre isso, aí os irmãos vão ver aqui agora como é a importância da igreja na sociedade. Exato. Vocês vão ver aí. A reflexão do o que é uma igreja e qual é a relevância da igreja. Isso aí. É isso aqui que nós vamos falar agora. Vamos começar a entender o porquê. O que a igreja faz na sociedade? É aí que nós vamos começar a ver. Pois é, então assim, essa comunhão, essa adoração, né, o serviço ali de servir a Deus, servir na casa de Deus. Por exemplo, nós somos diáconos ali que estamos na incumbência de servir ali a noiva do Cordeiro, estar sempre disponível, de ajudar os irmãos, seja quem for, seja uma criança, um idoso, né, seja ali ajudar a estacionar um carro, pegar uma cadeira, isso é serviço, né, e amor. Não só à igreja, mas ao próximo, aos irmãos que precisam ali ser acomodados, que precisam, né, assistir um culto e receber ali uma bênção. Né? Às vezes chega um irmão que está assim, passando por uma prova, alguma coisa, chega ali cabisbaixo, você dá um Pai do Senhor com amor, com alegria, o irmão já se sente bem, já entra na igreja mais alegre. Isso, né? Você vive isso daí. Isso é bíblico, né? Isso é bênção. E a igreja de Cristo, ela se diferencia do mundo. Né? Ela se destaca, aí vem a relevância, né? A importância, né? Ela tem a sua identidade. Ela se diferencia do mundo, ela tem uma identidade, ela busca pelo Espírito, ela busca com fidelidade, ela é fiel a Jesus Cristo, a palavra de Deus, né? E anuncia o Evangelho de Cristo. A igreja do Senhor, ela vive isso, tudo que você falou. Nós que entramos em comunhão, adoração, nós começamos ao serviço com amor ao próximo, que isso eu acho. Você em casa, a pessoa que estiver em casa, que serviço de amor você vai fazer, a não ser para si próprio? Os desigrejados, como nós citamos. O que nós vamos fazer em casa? Nada. De amor. Não, vou fazer serviço ao próximo. Não
é isso. É a igreja. A Bíblia fala que nós temos que atender primeiro os domésticos da fé. Então, vir para a igreja, estar inserido a um corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, onde Ele governa Glória todas a as Deus. coisas, e aonde, às vezes, você sente a presença do Senhor no culto, igual, né, você vem no culto de ensino bíblico, na escola dominical, né, que nós aprendemos do Senhor, sentimos a presença de Deus. Você está dando aula, sabe que Deus está aqui no nosso meio, e a presença dEle nos alimenta, nos faz melhor, nos deixa crescer. Isso é bênção. Daí, voltando a falar assim, sobre a diferença da igreja no mundo, não só dentro da igreja no culto congregacional. Vou dar um exemplo. O evangelismo. O evangelismo é a prova de que a igreja ela se diferencia do mundo. Porque, como nós dissemos aqui, a igreja ela tem uma identidade. Então, quando os jovens ali, os juvenis, vão para a feira evangelizar, as pessoas olham e falam, olha, aquelas pessoas ali são diferentes. Não porque somos melhores, não porque somos privilegiados, mas porque Cristo está em nós. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E é isso que faz a diferença no mundo, né? Não, e se você vê os juvenis hoje do mundo, o que eles estão fazendo? Juvenis, domingo pela manhã, maioria dormindo. Primeiro passo. Dorme até tarde. Os nossos estão vendo, né? No chat, estão lá comentando já no chat, não estão participando, estão interagindo, porque eles estão vendo a escola dominical. No evangelismo, estão orando pelos enfermos. Estão orando os enfermos. Chega na feira ali em Campo Grande, estão trabalhando para o Senhor, vivendo experiências notáveis com o Senhor, vendo pessoas ser curadas, vendo pessoas ser libertas, expulsando o demônio de pessoas que estão sendo oprimidas. Isso é bênção de Deus. E o mais importante, né? Ganhando almas para Cristo. Então, ou seja, anunciando o evangelho de Cristo. Nós vimos um dia dele, chegamos, foi maravilhado. 26 pessoas se converteram no evangelismo. Que bênção. Glória a Deus, né? Mas, notável, isso, notável, maravilhoso. Senhor. Então, assim, o papel da igreja na sociedade é muito importante. Eu tenho aqui histórias inúmeras para contar de quantas pessoas que, através do Evangelho de Cristo, de estar reunindo uma igreja, numa congregação, tiveram suas vidas transformadas. Né? A gente citou aqui, bebi, não bebe mais. O casamento estava arruinado e foi restaurado. Tinha vícios, né? E não tem mais. Era desonesto, passou a ser honesto. Por quê? Por causa do Evangelho de Cristo, da palavra foi pregado, do ensinamento, né? Da doutrina da igreja ali. Não, a igreja, ela some igual... Eu, quando me converti com 17 anos. Então, assim, eu não vim para a igreja igual, às vezes, nós estamos falando, muitos irmãos aqui que nasceram no berço evangélico. Isso é uma bênção. Eu não nasci no berço evangélico, me converti com 17 anos. Então, eu fui lá fora. Então, quando eu tinha algumas coisas erradas que eu fazia, e quando eu aceitei Cristo, tudo era diferente para mim. Tudo foi novo. Tudo foi novo. Então, assim, Cristo mudou a minha forma de viver. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo, eu vivo na fé. Glória Porque a Deus. Cristo mudou a minha vida. Cristo me transformou em um homem melhor. Entendeu? Um jovem, eu era jovem, como eu digo, jovem melhor. Eu comecei a ser mais atencioso com as pessoas. Eu achava que tudo tinha que se girar em torno de mim. A pessoa, quando ele está no mundo, ele acha que tudo é em torno dele, que ele é o centro das atenções, que não é assim. Exatamente. E eu vi que Cristo era tudo para mim. Então, assim, quantas pessoas estão assim? Eu conheci pessoas que eram viciados, se converteram, aceitaram Cristo, se deixaram viciados. Pessoas brutas, homens brutos, que hoje são chorões. Ouviram palavras, né? Choram, sabe, se derramam, se derretem, porque foram mudados por Cristo. Glória a Deus. Mudados pelo Evangelho, mudados pela igreja. E que benefício que a igreja hoje traz para a sociedade? Grandes benefícios. Hoje. Lá na frente nós respondemos a pergunta, qual o benefício? Qual o papel da Qual o importância? papel da igreja hoje na sociedade? Olha aí, tira pessoas drogadas da rua, liberta as pessoas, pessoa que roubava, fazia mal, homicida, não faz mais. Essa pessoa é uma pessoa mansa, entendeu? Uma pessoa diferenciada, né? Então é bênção de Deus. Glória a Deus. A igreja é bênção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Aleluia. né? Pela igreja de Cristo. Então agora eu gostaria de convidá-los a um momento muito importante da nossa aula, que é honrar o Senhor com as nossas ofertas. Então eu gostaria que cada um, né, pudesse ofertar ao Senhor ali uma oferta de amor, né? Nós temos aqui o nosso espaço, né, que Deus nos concedeu. Nós temos aí, né, o voto dos 1000 valentes. Então, honre a Deus com os seus dízimos, ofertas, com o seu voto, para que possamos, né,
conquistar esse espaço que o Senhor nos deu, que é promessa de Deus, que é promessa para a igreja de Cristo, né? Que muitas vidas ainda serão salvas através da pregação do Evangelho de Cristo nesse local. Então, faça a sua oferta, né? Nós vamos aí, a Amanda vai soltar um louvor aí. Então, que nesse período aí você possa ofertar ao Senhor ali com amor. Amém? Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Diácono Fabrício, voltando aqui à conclusão da nossa aula, né? O que a gente pode concluir? A igreja, ela é relevante. Por quê? Quando Porque ela- é aquela que conheceu seu fundamento, Jesus Cristo. A igreja relevante, ela tem como seu fundamento o Senhor Jesus Cristo.
né? Ela conserva ali a sua identidade bíblica. A igreja ela é guiada pela palavra, né? A palavra de Deus. Ela é guiada por Cristo, pelo ensinamento de Cristo, E interessante, né? Que é o aqui, cabeça. os irmãos veem que a conclusão da aula, ela fala interessante, eu achei, porque a igreja, ela conserva a sua identidade, mesmo mediante a este mundo. Vivemos dias extremamente difíceis. Terríveis. Né? Onde nós vivemos o iniciar de um ano, onde coisas difíceis estão acontecendo, mas em todas as coisas, a igreja ela é vencedora em nome de Jesus. O Senhor, Ele conserva a igreja como... Por quê? Porque ela tem a base. A base não trinca, não racha, não vai ceder, não vai ter opiniões, não tem. Ela é O direcionamento vem de um só só governo, né? Ela tem o mesmo governo, a mesma direção. A igreja se torna relevante através da pregação do evangelho, da unidade e comunhão com Deus e seus irmãos, né? Glória a Deus, É bênção né? de Deus, né? E a igreja de Cristo, ela faz uma grande diferença no mundo. Então eu volto àquela pergunta do início da aula. E aí, juvenis, vocês são uma igreja relevante? Porque a igreja de Cristo, ela faz diferença nesse mundo. Então fica essa reflexão para você, juvenil. Você tem feito a diferença neste mundo como igreja de Cristo? Como uma igreja relevante? Você tem ali se esforçado para pregar o evangelho, para servir ao Senhor, para ser direcionado por Ele? Você tem sido obediente à palavra? Você tem amado os seus irmãos? Então, a reflexão que nós queremos deixar para concluir a nossa aula era essa, né? Você hoje se considera uma igreja relevante? Né? É verdade. Glória a Deus, né, por isso. Então, hoje nós falamos aqui sobre igreja local, né? E fica aquelas perguntas, aí o cristão deve congregar numa igreja? Sim, deve congregar, porque como nós falamos, desigrejados, né, não estão na igreja, não estão inseridos no corpo, não estão alicerçados em Cristo, então acabam morrendo espiritualmente, né? E que Deus possa abençoar a vida de vocês com esse ensinamento, possa abençoar as nossas vidas também, né, professor Fabrício? Eu quero dizer para os irmãos, é um prazer, sempre um prazer, a gente estar juntos, essa interação de juvenis, professores, eu tenho um prazer grande, não só um carinho pelos irmãos, ensinar os Glória a irmãos, Deus. estamos juntos, aprendendo juntos, e essa aula da Igreja Relevante é algo maravilhoso, precisamos a cada dia estar mais inteirados, ser essa diferencial no mundo que se destaca. Glória Amém? a Deus, né? Vamos orar então, encerrando mais essa aula nessa manhã de domingo. Glorifico muito a Deus pela vida de cada juvenil que nos assiste, pela vida do meu irmão, Diácono glória a Deus. Fabrício, que tem me acompanhado aqui em algumas aulas, né? Um prazer, Tem sido bênção, né? O prazer Senhor enorme, tem sido muito tem edificante. sido bênção para nós. Né? Pra mim também. Mais aprendo do que ensino junto com o irmão tem muito a me ensinar Não, ainda. tem não. E é uma grande bênção, né? Então vamos orar agora. Curve sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, aleluia. bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem sido a pedra fundamental das nossas vidas. Ó Pai, porque Cristo é o nosso cabeça, a sua palavra, ó Pai, tem nos direcionado. Bendito seja o nome do Senhor por mais esta manhã de aprendizado, pela vida de cada juvenil que nos assiste. Seu Deus, pelo teu ensinamento, pela tua palavra que foi aqui pregada, ministrada. Ó Pai, que o Evangelho de Cristo venha, seu Deus, alcançar não só os corações, seu Deus, da tua igreja local aqui, mas de muitas pessoas ainda que precisam conhecer a Jesus Cristo. Ó Pai, que os teus filhos venham ser usados, ó Pai, na Usa pregação cada um. do Evangelho de E a Cristo. bênção. Seu Deus, e que muitas almas possam se converter a Cristo, Em nome ó Pai, de Jesus. para o crescimento e edificação da tua igreja, Senhor. Louvamos o nome do Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A paz do Amém, Senhor, irmãos. bom Paz do domingo para Senhor. vocês. Um bom domingo para todos. Glória a Deus.